Olá, gente querida. Mais uma vez, vamos compartilhar da doce palavra de Deus que traz assim, gente, palavra de poder para nossa caminhada ser vitoriosa. E eu gosto muito de estar aqui compartilhando e descobrir que, graças a Deus, nem tudo está perdido nesse mundo. Tem muita gente do bem. E vocês são ótimos, me fazendo companhia para orar. Fico tão feliz com isso, gente. Com os comentários, com as coisas, é o que compensa assim o dia da gente. Eu vou continuar aqui no Evangelho de Mateus. Uma palavra de Jesus aqui conta a história da vocação de Mateus, como ele foi chamado e quem era ele. Então, Mateus 9, do 9 em diante. Ele diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. É imediato, assim, o chamado de Jesus, o convite de Jesus é irresistível. Quem não conhecia Jesus passando por ali? E Mateus estava ali fazendo uma coisa que não era muito boa para os judeus, não. Então ele era um cara bem rejeitado. É, parecia que era o Haddad da época. Então, vamos lá. E aconteceu que, estando ele em sua casa, sentado à mesa, gente, ele entrou e sentou para comer. Isso não é para qualquer um, é intimidade, é comunhão com o cara mais asqueroso daquela época. Vamos lá. Então, aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. O que será que Jesus fez nessa hora? Ele se levantou e foi embora? Não como com imundos. Saiam, apartai-vos de mim. Não, gente, ele não fez isso não. Jesus é tremendo, é maravilhoso. Então, onde ele chega é para transformar vidas. Ele não chega e senta para ficar tudo igual, para ficar igual às pessoas ali, publicanos e pecadores, como os bonitões lá falaram, né? Os abençoados falaram. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Então, gente, o que ele está dizendo aqui, isso é profundo aqui que Jesus falou. Se vocês se acham santos, maravilhosos, é Deus na terra, na vida de vocês, vocês não precisam da minha presença. Vocês não precisam de mim para nada. Fica aí com a santidade de vocês. Que se eles estão doentes e eu sou médico, estou parafraseando aqui, né? Estou conjecturando as coisas. Então, é de mim, é aqui que eu tenho que estar, no meio dos doentes, para curar os doentes. E não para deixá-los mais doentes e nem para eles me adoecerem. Então, esse é o papel de quem tem Cristo no coração. Não é adoecer as pessoas, não é desprezar as pessoas, não é humilhar as pessoas, não é fazer acepção de pessoas. É por isso que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha que maravilha! Gente do céu, é digno de amor ou não é, gente? É digno da gente gastar o tempo todo que precisar, que tiver, priorizar esse Jesus tão maravilhoso na nossa vida. Então, ele diz aqui: ide, porém, e aprendei o que significa. Quer dizer, vai lá e aprende. Misericórdia quero e não sacrifício. Olha só, Jesus está mandando a gente ir aprender o que é misericórdia.
Misericórdia em si é deixar de aplicar o castigo que alguém merece, e não sacrifício. Quer dizer, aquelas pessoas lá nesse tempo ainda, antes dele ser pendurado na cruz e depois ressuscitar, ele ainda vivia aqui os usos e costumes, ainda desde os tempos lá de Moisés, enfim. Aí eles tinham os sacrifícios de oferecer os animaizinhos perfeitos e tal, porque ele ainda não tinha sido o cordeiro perfeito imolado na cruz. Então ele precisava cumprir as ordens ali do povo. Então ele diz claramente aqui, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, isso é o quê? Continuar do jeito que está? Não. Se eu me arrependo de estar aqui orando, se em algum momento eu achar que isso aqui é muito errado, não está valendo a pena, então eu me arrependo de estar fazendo isso aqui. Eu nunca mais vou sentar aqui, ligar a câmera e falar. E se eu me arrepender de ter gritado com alguém, de ter amaldiçoado alguém, eu nunca mais vou fazer isso. Se eu verdadeiramente me arrependi de um dia ter feito pacto com o inimigo, então eu nunca mais vou querer um pacto com o inimigo. Jesus nos chama ao arrependimento, então eu tive um arrependimento sincero de um dia ter feito um pacto com o inimigo depois de conhecer a palavra. Eu já tinha conhecimento da palavra, eu já tinha lido a Bíblia várias vezes. Eu nasci no lar cristão, sabe? Então eu me arrependi completamente das atitudes que eu tomava. Então, eu decidi firmemente servir a Cristo, independente com filho ou sem filho, com marido ou sem marido, com dinheiro ou sem dinheiro. E não vou voltar atrás, não vou me arrepender de ter tomado essa decisão. É isso que Deus quer de nós. Aqui nesse pequeno trecho, eu li do 9 ao 13. Então, fico aqui com essa palavra para mim. Ide, porém, aprendei. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos. Jesus não quer assunto com quem se acha o perfeito, o bonzão, que pode pisar nas pessoas, que pode fazer o que quiser com as ovelhas de Cristo. Não, ele não veio para essas pessoas, ele nem quer assunto com esse tipo de gente. Fariseu, saduceu, os bonzões, os santarrões, que são podres por dentro. Jesus que disse isso, vós sois sepulcros caiados, por fora está lindo. Eles pintavam as sepulturas, mas por dentro tem podridão, tem fedor, tem carniça. Chamou também de raça de víboras. Jesus chamou de saduceus e fariseus de raça de víboras. Pois é, gente, a palavra é maravilhosa, é tremendo. Mateus nunca mais foi a mesma pessoa, nunca mais ficou sentado lá fazendo cobranças indevidas, enriquecimento ilícito, tirando o que podia e o que não podia do povo, sabe? É isso que Deus nos chama hoje para fazer, para sermos pessoas diferentes. A gente sentar para comer com os pecadores, mas não para nos tornarmos um pecador igual. É para mudança radical de vida, de dentro para fora. Isso. Então vamos orar? Vamos colocar diante de Deus o que você precisa. Coloca diante de Deus. Fala, Deus, eu não quero ser assim. Eu não gosto de ser assim. E eu preciso de Ti para mudar. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus,
você vai se tornar uma nova criatura. Você pode. Enquanto tem vida, tem esperança. Ai, mas eu já aceitei a Cristo, então essa palavra não é para mim. Então é para você orar por alguém que precisa ao teu redor. Se todos dentro da tua casa são salvos em Cristo, glória a Deus, é muito bom. Quando todos dentro de casa servem a Cristo, ah, que maravilha. A minha casa era assim, minha mãe acordava a gente com oração, tinha que orar em primeiro lugar. Tinha que, antes de tomar o café da manhã, tinha que orar e decorar um versículo bíblico. Era uma bênção, tinha briga? Lógico que tinha briga. Éramos 6. Depois, um partiu para a eternidade, picadinho de escorpião. Morreu com 4 aninhos. Aí ficamos 5. E minha mãe não deixava brigar, não. Quem começou a briga apanhou e quem continuou a briga também apanhava. E como eu via isso, eu era a terceira. Como eu via isso acontecer com as duas mais velhas, que se engalfinhavam e ela batia nas duas, então eu já não aprontava nada. E quando alguma delas me provocava, eu ficava quietinha. Que aí quem provocou apanhava sozinha. Era assim que a gente ia vivendo. Cada um com suas histórias, né, de infância. E as minhas foram boas por causa que eu cresci mesmo num lar cristão, graças a Deus. Meu pai, minha mãe, os pais do meu pai, também uma gracinha. Eu lembro dos meus avós no quintal, tomando sol da manhã, 7 da manhã, e meu avô com 80 aninhos lendo salmos para minha avó. São lembranças que a gente tem agradáveis, que vale a pena. Então, implante isso na tua casa, ao teu redor. Planta a palavra de Deus, viva a palavra de Deus que vai dar certo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Eu sei, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim como o Senhor transformou minha vida e me encheu de paz e me tornou uma nova criatura a cada dia. Então, Pai, transforma a vida dessa pessoa que está te clamando, está te pedindo, Senhor, que se arrependeu, que quer fazer o teu ide, que quer, Senhor, ser mais usada por ti nesse momento. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa o trabalho de cada um, aquelas pessoas também que estão desempregadas, Senhor, entra com providência. Esse pai, essa mãe que tem o filho nos ilícitos, oh, meu Deus, em nome de Jesus, salva e liberta, Pai. Eu te peço por aqueles que estão enfermos no leito de dor, nos hospitais, quebranta os corações, Senhor. Enquanto tem vida, tem esperança de ser uma pessoa melhor, Pai. Abre as portas do emprego, abre as portas do estudo. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, Pai, por obras, pensamentos, palavras. Muitas vezes nos deparamos com notícias e pessoas tão perversas que ficamos com o coração irado. Perdoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, graça e paz para a tua vida e muito obrigada mais uma vez por fazer companhia. Deus te abençoe.